Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, glorificamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, Pai. Em nome de Jesus, somos gratos por estarmos mais uma vez reunidos na Tua casa para ouvir a Tua palavra, para aprender mais do Senhor. E que nessa manhã o Senhor fale conosco, o Senhor coopere conosco da mesma forma como tem sido até aqui, Pai. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós pedimos e por isso nós oramos e te agradecemos, convidamos só o Espírito Santo, fala conosco nessa manhã. Nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo dos livros do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. E hoje nós vamos estudar sobre o livro de Levítico. Eu mandei aí no grupo ontem à noite a lição, tá? Então tá aí no grupo, vocês podem abrir e acompanhar. Livro de Levítico é o terceiro livro da Bíblia, é o terceiro livro da Torá. Esse nome Levítico não era assim no início. Abra comigo aí no livro de Levítico. Vamos abrir lá. 1. Alguém lê para mim o versículo 1, por favor. Chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação. Fala aos filhos de Israel e diz: o nome vosso oferecer sacrifício ao Senhor, oferecer os nossos ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Amém. Então, o livro de Levítico, ele começa dizendo: e chamou o Senhor a Moisés. O nome do livro de Levítico, originalmente, do hebraico, era e chamou. As primeiras palavras do livro. Porque era um costume judaico colocar os nomes dos livros com as primeiras palavras. Então o livro de Levítico chamava-se e chamou. São as primeiras palavras do livro. Só que aí mais à frente, mais adiante, o livro foi sendo traduzido, a Bíblia foi sendo traduzida. E houve uma tradução chamada Septuaginta. Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução do Antigo Testamento para o latim. Escolheram 70 homens, por isso o nome de septo, 70. Escolheram 70 homens e falaram: vocês vão traduzir o Antigo Testamento para o latim. E nessa tradução, o livro de Levítico passou a se chamar Levítico, que quer dizer o livro dos levitas. Certo? Então vocês sabem que os levitas, a tribo de Levi foi a tribo escolhida por Deus para que esses homens, eles fizessem todo o serviço da casa de Deus. Todo o serviço do tabernáculo era feito pelos levitas. Então, eu quero já deixar aqui também uma observação importante, que é um erro nós imaginarmos nos dias de hoje que levitas são aqueles ou aquelas pessoas que cantam bonitinho, que estão sobre o altar cantando. Esses são os levitas. Ok. Mas não só isso. Levita é todo aquele que faz a obra da casa de Deus. Amém? O serviço dos levitas, na origem lá no Antigo Testamento, quando Deus mandou construir o tabernáculo, não era cantar bonitinho. Era desmontar e montar o tabernáculo. Quando a nuvem de Deus se movia, os levitas, tinham esse trabalho de desmontar e montar o tabernáculo para onde Deus direcionasse. Amém? Então levita é todo aquele que faz a obra de Deus, é levita. Tá? Originalmente era assim. Então os sacerdotes tinham que ser escolhidos dos
levitas, né? Então vamos lá, seguindo o texto aí. O propósito do livro, é o tema principal do livro, os temas, né, principais do livro de Levítico: expiação e santidade. A data da escrita: esse livro foi escrito entre 1445 e 1405 a.C. Então, levou-se 40 anos para se escrever o livro de Levítico. Propósito do livro: o livro de Levítico ele foi escrito para instruir o povo de Israel e seus sacerdotes sobre como obter acesso a Deus por meio de sacrifícios expiatórios, isto é, cobrir o pecado e obter o perdão, e de como viver em santidade. A palavra santo, que quer dizer separado, aparece 80 vezes no livro de Levítico. Então, os propósitos principais do livro de Levítico, o livro dos levitas, era orientar o povo a respeito da expiação. O que é expiação? A palavra expiar está aí no texto, quer dizer cobrir. A palavra expiar significa cobrir. E o que é isso? Então, esse sacrifício da expiação, e tinha um dia, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, o dia da expiação, era uma forma das pessoas se redimirem com Deus, de pagarem pelos seus pecados a Deus. Era expiação. A expiação do Antigo Testamento, com o sacrifício de animais, ela aponta para Cristo. A Bíblia diz que o Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento. A sombra, ela não é igual, a sombra é parecida. Amém? Quando nós estamos andando na rua, você está no sol, e você olha assim e fala: misericórdia, sai que esse corpo não te pertence, não é assim? Não é? Às vezes você está fininho e tal, aí você olha para a sombra está, dependendo da posição, então a sombra não é igual, a sombra é parecida. E o Antigo Testamento então apontava para o Novo, para a nova aliança. E esse sacrifício de expiação, em que a pessoa pecava e trazia um animal para ser morto pelo seu pecado, aponta para o sacrifício perfeito de Cristo. Amém? Então era uma sombra daquilo que viria. Vamos lá. Jesus se refere a uma passagem de Levítico e atribui a Moisés, em Marcos capítulo 1, versículo 44. Então Jesus ele testifica a respeito do livro de Levítico. Abra aí para mim, eu já vou adiantar aqui, em Mateus. Alguém abra em Mateus no capítulo 22, Mateus 22, 39. E outra pessoa lê para mim em Levítico 19, 18. Jesus fala do livro de Levítico. Jesus usa o livro de Levítico. Mateus 22, 39. E alguém lê em Levítico 19, 18. E o segundo semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém. Ok, Levítico 19, 18. Não desviarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amém. Então quando Jesus ele vai sintetizar, ele vai resumir a lei e os profetas, então Jesus, quando vai resumir toda a lei e os profetas, ele fala de dois mandamentos. Alguém algum dia contou o número de ordenanças do Antigo Testamento, da lei dos profetas.
Dizem que, eu nunca contei, mas dizem que tem 613 ordenanças. 613 ordenanças. Pesado demais. Difícil de cumprir. 613. E aí Jesus chega e resume em 2. Jesus vai resumir em 2 ordenanças. A primeira qual que é? Amarás sobre todo o teu entendimento, acima de todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo é o que Jesus aqui usou o livro de Levítico para falar. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se a gente pudesse resumir esses 2 grandes mandamentos em uma palavra só, qual seria? Amor. Pronto. Amor. O maior de todos eles é o amor. O amor. Amém? Então vamos lá. Os sacerdotes levitas, para quem chegou depois, a lição está no grupo. Eu coloquei a lição no grupo, se vocês quiserem acompanhar. Bom? Os sacerdotes levitas serviam de uma maneira que simbolizava o ministério de Cristo, como supremo mediador entre Deus e o povo. Qual que era o papel do sacerdote? O papel do sacerdote era levar Deus ao povo e levar o povo a Deus. O intercedor, era o mediador. O mediador, né? Então o sacerdote, ele é um tipo de Cristo. Ele aponta para Cristo. Amém? Ele fazia o papel de Cristo. Só que na antiga aliança, o papel do sacerdote era imperfeito. O papel da expiação, de cobrir, a expiação não é cobrir, expiar não é cobrir, é imperfeito, porque toda vez que a pessoa pecava, tinha que ir lá e matar um animal, para pagar o preço pelo pecado, amém? E aí a Bíblia diz que Cristo veio e morreu uma vez, uma única vez. O justo pelos injustos, amém? Então vamos lá. Principais características do livro de Levítico. Primeiro, a revelação espiritual, vinda na forma de uma mensagem direta de Deus. É enfatizada mais em Levítico do que qualquer outro livro da Bíblia. Por 38 vezes, o livro declara claramente que o Senhor falou com Moisés. Aparece várias vezes no livro de Levítico essa expressão, e o Senhor falou a Moisés. Para quem chegou depois, eu disse aqui, as primeiras palavras do livro de Levítico, capítulo 1, versículo 1. E chamou o Senhor a Moisés. O livro de Levítico, no início, no original, o nome dele era E chamou. As primeiras palavras do livro de Levítico, né? E depois, quando isso foi passando, o tempo foi passando, o livro, a Bíblia foi traduzida e o livro passou a se chamar Levítico, que quer dizer o livro dos levitas. Segunda principal característica do livro, Levítico fornece instruções a respeito do sistema de sacrifícios e da expiação por substituição. Isto é, uma vida sendo sacrificada para pagar ou cobrir os pecados de outra. Interessante que toda a Escritura aponta para Cristo, amém? Esse sistema de substituição nós vemos desde o início, lá em Gênesis. Alguém que não tinha nada a ver com o problema, substituindo o pecador. Mas como, pastor? Lá no início, lá em Gênesis, quando o homem e a mulher desobedecem a Deus, e aí eles perceberam que estavam nus. E aí eles tentaram tapar as vergonhas, né? A vergonha com folhas de figueira.
Impossível. Aí vem Deus. O que Deus faz? O que Deus faz para cobrir o homem? Mata um animal que não tinha nada a ver com o problema. E a Bíblia não fala qual que animal que era esse, para fazer vestes, túnicas, né? Que cobrisse, pega isso aí. Espiar quer dizer o quê? Cobrir. E aí Deus vai cobrir a vergonha do homem. Um animal inocente derramando sangue inocente por um pecador. Isso aponta para quem? Aponta para Jesus, aponta para Cristo. Então esse sistema de substituição não é novidade. Lá desde o Gênesis, a Bíblia traz esse sistema de um sangue inocente sendo derramado pelo pecador. E terceira principal característica do livro de Levítico. Levítico destaca que o povo de Israel deveria cumprir o destino que lhes fora dado por Deus, mostrar os propósitos de Deus para todos os povos, levando uma vida de pureza moral e espiritual, de separação das práticas ímpias de outras nações e de obediência a Deus. Então Deus, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, usando um texto, mas eu quero adiantar aqui que Deus ele escolheu um povo. Deus escolheu um povo para se manifestar ao mundo. Deus escolheu um povo para se manifestar ao mundo, que é o povo judeu. Deus escolheu, falou com Abraão, olha, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra distante que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma profecia messiânica. Deus está falando, olha, a partir de você vai surgir alguém, amém? A partir de você vai surgir alguém em quem todas as famílias da terra serão benditas. Só existe uma forma da família ser bendita em Deus, através de Jesus Cristo, amém? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, dessa escolha. O que resultou essa escolha? Nós vamos ver sobre isso. Cumprimento no Novo Testamento. O Novo Testamento ensina que o sangue expiatório, o Novo Testamento ensina que o sangue expiatório dos animais usados no sacrifício era sombra dos bens futuros. Está lá em Hebreus 10:1. Ou seja, esses sacrifícios apontavam para o sacrifício de Cristo, que Cristo fez, de uma vez por todas. Jesus fez uma vez por todas, só que lá na expiação, lá no Antigo Testamento, toda vez que uma pessoa pecava, tinha que matar um animal para cobrir o pecado. E essa é a diferença entre cobrir e tirar. João Batista falou, olha, esse aí é esse. Amém? João Batista falou, é esse aí, é dele que eu estou falando, gente. É esse aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antigamente só cobria. Amém? Tirar uma coisa, cobrir a outra. Vamos lá. O sacrifício que Cristo fez de uma vez por todas pelo pecado. Além disso, os seguidores de Cristo podem cumprir as instruções de Deus de ser santos em todas as áreas da vida, aceitando o perdão e o poder que o sacrifício de Cristo proporciona. Várias vezes no livro de Levítico, nós estamos falando do livro de Levítico, várias vezes no livro de Levítico, Deus manda o povo, sede santos, porque eu sou santo. Eu não contei quantas vezes, mas várias vezes. Eu li o livro todo, para ministrar aqui hoje, li o livro todo novamente. Várias vezes aparece, sede santos, porque eu sou santo. E isso vai se repetir no Novo Testamento, em 1 Pedro 1,15, fala, sede santos, pois eu sou santo. O segundo maior mandamento eu já li,
por Jesus, está em Levítico, né, que é amar o próximo como a ti mesmo. Pontos importantes a destacar no livro. Aí eu fui, à medida que eu fui lendo o livro de Levítico, eu fui separando algumas passagens, até para a gente ser mais prático, mais dinâmico aqui, porque o tempo é curto, né? E aí eu vou passar para vocês alguns pontos importantes do livro de Levítico, que eu entendo que é importante para a gente aprender, saber. Eu já falei, Levítico 1:1 começa com "e chamou", que era o nome original do livro. No capítulo 1, versículo 1, eu vou ler de novo aqui, ó. "E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor." Essa palavra oferta, e o primeiro ponto importante aqui que eu quero destacar com vocês, é os 5 principais tipos de oferta que eram oferecidas pelos judeus. Amém? Está aí, ó, no texto. São 5 principais ofertas que eram oferecidas. E essa palavra oferta quer dizer, significa trazer para perto. Ou seja, o judeu, ele trazia uma oferta a Deus, que era uma forma dele se aproximar de Deus. Seja pedindo perdão, fosse pedindo perdão, fosse adorando, fosse buscando uma reconexão com Deus, uma aproximação de Deus. Então essas 5 ofertas eram uma maneira que o judeu tinha de se aproximar de Deus, de trazer Deus para perto. Por quê? Deus, ali na antiga aliança, no tabernáculo, e eu coloquei para vocês vão ver aí no final da lição, eu coloquei aí para vocês uma planta do tabernáculo, tá certo? Que a gente vai precisar dela aí hoje. E coloquei também um calendário judaico. O calendário judaico é só para a gente ter uma noção mesmo. Nós não vamos aprender hebraico, aramaico. Mas o calendário judaico dá para a gente ter uma ideia aqui, porque muitas vezes no livro, quando a gente for falar das festas, por exemplo, Deus fala assim: no primeiro dia do primeiro mês. O primeiro mês do calendário judaico, se você pegar aí, ó, ele estava entre março e abril nosso. O nosso março, entre março e abril, estava o primeiro mês, chamado Nissan. Mês de Nissan, Abib. Era o primeiro mês judaico, do calendário judaico, está entre março e abril do nosso. Que inclusive dizem, né? Não sei se é isso mesmo, que Jesus nasceu, né, entre março e abril, né, Bruno? Então seria o primeiro mês do calendário judaico, não o nosso. E tampouco o 25 de dezembro. Mas, inclusive nós vamos falar disso, né, Bruno? Terça-feira? Podcast? Vamos falar. Vamos falar de Natal. Vamos falar de Natal, né? O cristão deve ou não deve comemorar o Natal? Nós vamos falar sobre isso no podcast terça-feira. Eu e o Bruno, nós vamos estar lá. Depois vocês vão ter acesso aí, tá bom? Até escolhi e propus para o Bruno a gente falar disso, porque não só isso, muitos cristãos, eles têm dúvidas se podem ou não comemorar o Natal. Tem gente mais radical que fala: posso comemorar o Natal? Mas vai comemorar quando, né? O nascimento de Cristo. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Ok, realmente não nasceu. Mas se não comemorar, não usar essa época, não usar essa data para anunciar Cristo, vai anunciar quando? Vai comemorar quando, né? A árvore é um caso à parte. Vou falar disso lá, tá? Igual a irmã falou, nós temos que aproveitar, irmãos, essas oportunidades. Ontem eu estava conversando, ontem eu estava aqui na obra pintando, devo estar mais coradinho, né? Mas não é praia não, viu, gente? É sol mesmo. Eu estava na obra aqui.
E aí eu estava conversando com o irmão ali sobre essas oportunidades que a gente tem de evangelizar. E o que acontece? Muitas vezes, a gente, se você chama um amigo, um parente para ir num culto, ir na igreja, ele fala, eu não vou na igreja. Mas aí, por exemplo, suponhamos que você esteja numa célula, aí a célula tem o dia do amigo, a célula tem o dia da pizza, aí tem a formatura de Esther, tem a formatura do sacerdócio. Aí você convida o vizinho, o amigo, e fala assim, olha, eu vou ter uma formatura, eu gostaria tanto que você fosse, você vai ser meu padrinho. A pessoa fica, né, você padrinho. É verdade ou não é? Vocês repararam, por exemplo, sempre acontece, mas dessa vez, no dia do batismo agora, que passou, vocês viram como é que a igreja estava lotada? E ali, lotada de gente não crente. Por quê? Porque você chega para um parente e fala assim, domingo é meu batismo. Vamos lá? É o meu batismo, vamos lá. A pessoa vem. Se você chamar para ir no culto, ela não vai, mas chamar no batismo tem o culto. Você não precisa falar que é o culto. A pessoa vem. E ali você fisga. A palavra vem e entra. Amém. Amém? Vamos seguir aqui para a gente adiantar o Levítico. Vamos lá. Então, o início aí, os pontos principais. As 5 ofertas. A oferta do holocausto. Primeira. Era totalmente queimada até o fim, representando o fato de que a verdadeira adoração envolve a completa entrega e rendição a Deus, aponta para Cristo em sua morte e para a abrangência do seu sacrifício. Então, se você pegar a planta aí, pega a planta do tabernáculo, olha aí, a lição está no grupo da igreja, da escola. No final aí, acho que a penúltima página, a última página, tem a planta do tabernáculo. Então tinha a entrada do tabernáculo, só tinha uma porta, só tinha uma entrada, só tinha um acesso. Pegou? Pegou ou não pegou? Só tinha uma porta. Jesus disse, eu sou a porta. Essa porta aqui aponta para Cristo. O tabernáculo inteiro aponta para Cristo, irmãos. Inteiro. Das cores, os móveis, tudo. E aí o primeiro móvel do tabernáculo, a pessoa entrava pela única porta. Aí a pessoa se deparava com o quê? Com o altar do holocausto, feita de madeira e bronze. Aponta para cruz. O sangue do animal que era trazido na oferta do holocausto era derramado sobre o altar, e o sumo sacerdote, ele derramava o sangue nas 4 pontas do altar do holocausto. As 4 pontas, esse sangue nas 4 pontas, aponta que o sangue de Jesus alcança todos, os 4 cantos da terra. Amém? Olha que lindo. Então o altar do holocausto, a oferta ali para adoração a Deus, apontava para o sacrifício de Jesus. O altar de madeira aponta para a cruz de madeira. Vamos lá. O segundo tipo de oferta de manjares. Uma parte era queimada e o restante era entregue aos sacerdotes. Era um ato de adoração e expressava gratidão e ações de graças a Deus, inclusive pelo alimento diário. Eu coloquei as referências aí, viu, irmãos? Não vai dar tempo da gente ler, mas as referências estão aí, Levítico 2, de 1 a 16. Tá ótimo, maravilha. Então, a oferta de manjares, a pessoa trazia um alimento. E é interessante, quando a gente lê o livro de Levítico, que Deus ele é tão justo, que a oferta que era trazida, independente para que fosse, ela era trazida pela pessoa, Deus exigia, vamos dizer assim, da pessoa, de acordo com a capacidade dela, a capacidade financeira. Quem tinha um poder aquisitivo melhor podia trazer um boi, um carneiro, né? Exatamente. Quem não podia tanto, poderia trazer uma rolinha ou uma pomba de oferta.
E quem não podia também mais, poderia trazer a oferta de manjares. Que aí era o quê? A Bíblia fala flor de farinha. A flor de farinha era a farinha fina, refinada, com azeite. Aí amassava, fazia um bolo, fazia um pão e trazia. Na oferta de manjares, era a única oferta que não tinha derramamento de sangue. Então era alimento, tá certo? Vamos lá. Terceira oferta principal, sacrifício pacífico, sacrifícios de paz ou das graças, sacrifício de graça, né? Essa oferta era trazida a Deus para que o ofertante tivesse comunhão com Ele, para que expressasse gratidão ou fizesse um voto, celebrava a paz e renovava a unidade entre Deus e o adorador. Aponta para a unidade e o relacionamento que os seguidores de Cristo têm com o Pai e uns com os outros, graças à morte de Cristo na cruz. Então, o sacrifício pacífico, a oferta pacífica, o ofertante trazia para que tivesse maior comunhão com Deus, para que tivesse paz com Deus. Amém? Quantos estão entendendo? Amém. Amém. Oferta de expiação pelo pecado. Era feita para que aqueles que pecaram involuntariamente pudessem receber o perdão. Então, a oferta de expiação tinha duas expiações. A pessoa pecava e trazia a oferta para pagar pelo seu pecado, ou um dia, está escrito aí mais à frente, o dia da expiação, está lá em Levítico 16. Levítico 16 descreve o dia da expiação inteiro. Eu vou falar sobre isso agora. Então, assim, os pecados eram pagos ao longo do ano, e no dia da expiação, um dia só, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, onde ficava a arca, só o sumo sacerdote podia entrar lá, mais ninguém. Então, nesse dia da expiação, aqueles pecados que não foram expiados durante o ano, era expiado no dia da expiação. E aí, a gente aprende aqui, porque no dia da expiação, o sumo sacerdote, ele tinha todo um ritual. Ele se preparava, ele se vestia como Deus mandou, ele matava um animal e sacrificava pelos seus pecados, ele se purificava, ele vinha no outro móvel aqui na pia de bronze e se lavava, tá entendendo? Ele se lavava, existe um simbolismo aí, ele se purificando, e não está na Bíblia, mas dizem, né, que o sumo sacerdote, no dia, só uma vez no ano que ele podia entrar lá no Santo dos Santos, amarravam uma corda com um sino no pé do sumo sacerdote. Ele ia andando, entrando no Santo dos Santos. Enquanto que ele ia andando, o que acontecia? O sino ia tocando. Se o sino parasse de tocar, é porque deu ruim. Amém? Se o sumo sacerdote entrasse em pecado na presença santa de Deus, ele morria. A glória de Deus o consumia, o matava. Aí eles usavam a corda para quê? Puxar o corpo. Porque eles não podiam entrar lá. Então eles usavam a corda e puxavam o corpo do defunto lá. Amém? É forte, né? E havia dois, o sino e a romã. A romã? O que é romã? A romã ela colocava como um fruto na orla do sacerdote. Trazendo para nossos dias atuais sem equilíbrio, né? Existe o barulho, mas existe o fruto. Amém. Benção. Existe coisa. Essa eu não sabia. E a romã que era colocada na orla da veste do sacerdote. Isso, e também o próprio sino. Amém. Traduzindo para os nossos dias atuais, bem traduzido Sim. mesmo, né? Falando ali de dons espirituais, barulho mesmo. Amém. Falando do fruto também do Espírito. Amém. Os dois são novos, precisam de equilíbrio, né? Amém. Glória a Deus. Bênção. Então vamos lá, seguindo aqui. Realmente, o sacerdote tem que fazer corretamente o processo da condição
Porque realmente esse era o foco do ataque. Vou falar sobre isso. Ou seja, boa lembrança, viu, Ederlias? Ele está falando ali que é o seguinte: assim como existia um ritual, né, para o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, entrar na presença de Deus, a gente aprende isso hoje. Porque não é só sobre fazer. Existe a forma adequada de fazer. Às vezes eu estou fazendo o que é certo, mas da forma errada. E aí ele usou o exemplo que eu vou falar aqui sobre os filhos de Arão, Abiú e Nadab. Fazendo a obra de Deus sem Deus. Exatamente, fazendo a obra de Deus sem Deus. Ou da maneira como Deus não quer. Diferente da maneira que Deus exige. Amém? Eu trago muito isso para mim, irmãos. Eu me cobro muito e cobro muito dos ministros aqui, que eles estudem, que eles sejam assíduos à escola, porque a forma não é de qualquer forma. Eu não me envaideço com isso, mas eu me orgulho. Eu nunca vim ministrar para você sem me preparar. Nunca vim falar assim, não, hoje não deu tempo. Não venho. Eu ministrei teologia 13 anos lá na Paz e Vida, de onde eu vim. E nesses 13 anos eu ministrava as mesmas lições, 70 lições, no curso de teologia. Todos os anos, eu não ficava com uma lição, eu vou guardar essa aqui, porque o ano que vem eu vou dar ela de novo e já está pronta. Não. Eu jogava fora, eu rasgava. Tinha uma irmã lá da igreja que toda vez que eu terminava a aula, me dá a sua lição. Eu entregava a lição para ela, porque tinha tudo anotado, eu escrevia muito. Para quê? Para eu não correr o risco de não estudar no ano seguinte. Então, não queria aquela lição, e Deus trazia coisas novas e por aí vai. Então, não é só sobre fazer. Exatamente. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, a palavra do Senhor se renova. Então, eu leio o versículo hoje, Deus fala de uma forma, ano que vem vai falar de outra forma, vai trazer coisas novas, amém? Vamos seguir aí. O quinto tipo de oferta é a oferta de expiação de culpa, pela culpa, feita por aqueles que haviam cometido pecado ou uma ofensa, pelos quais poderiam oferecer uma total compensação ou indenização. Era exigida quando alguém intencionalmente ou involuntariamente infringia os direitos de propriedade de outra pessoa ou de Deus, tá, irmãos? Juntamente com a oferta, a pessoa que cometesse a infração tinha de fazer justa compensação, além de pagar uma multa de 20%. Então essa oferta aí, quando você ofendia ou lesava alguém, e aí mais adiante, no Levítico 5, eu coloquei aí, pecado de sacrilégio. O que é pecado de sacrilégio? Pecado de sacrilégio era você pegar alguma coisa sagrada. Você pegou alguma coisa sagrada, vamos trazer para os dias de hoje? O que é sagrado que muitas vezes a gente pega? Não é nosso. Dízimo. Não é nosso, mas meu Deus, esse mês apertou. E aí, às vezes a gente reclama, acha ruim, que dízimo é coisa da antiga aliança, não tem no Novo Testamento? Tem no Novo Testamento, falando do dízimo também. E aí, antigamente, no Levítico 5, no 5,14, Levítico 5,14, fala que quando uma pessoa pegasse algo que era sagrado, ou algo que não era dela, algo que era de alguém, a pessoa tinha que restituir, tinha que devolver aquilo com uma multa de 20%. E hoje a gente reclama de ter que devolver o dízimo. Tinha que dar um quinto, 20% a mais. Vamos lá. Dentre outras coisas, essas ofertas ensinaram a Israel que sem derramamento de sangue inocente não haveria perdão. Levítico 2,11 diz assim, porque de nenhum fermento, nem de mel algum oferecereis oferta queimada,
ao Senhor. O fermento e o mel eram usados para auxiliar no processo de fermentação. O fermento na Bíblia é símbolo de pecado. Por que eu coloquei isso aí? Irmãos, eu acho um absurdo, tem igrejas que fazem isso até nos dias de hoje, fazer a Santa Ceia com pão com fermento. Eu acho um absurdo isso. Por quê, pastor? Mas é um ato simbólico, é simbólico. Mas o pão e o cálice representam o quê? O corpo e... Não é o corpo e o sangue de Cristo? Cristo teve pecado? Não teve. E o fermento não representa o pecado? Como é que eu vou comer um pão com fermento na Santa Ceia, representando o corpo de Cristo que não tem pecado com o fermento lá, gente? O que é o pão asmo? Pão sem fermento. Pão asmo ou ázimo é a mesma coisa, é pão sem fermento. Pastor, na última ceia, você está aí, ele comeu o pão sem fermento? Sem fermento. O judeu comia pão asmo, né? Fazia o pão asmo. Era só um minutinho, pastor. Era só farinha e azeite. Basicamente farinha e azeite, e amassava ali e pronto. Né? Então o fermento, ele representa. Pode falar. Tem facilidade de acesso a esse tipo de pão? Irmã, facilidade é complicado, mas, por exemplo, aqui na nossa igreja tem uma pessoa que faz, né? Então já tem a pessoa que faz. Agora, hoje em dia, assim, o acesso mudou muito, melhorou demais. Existem várias lojas que vendem pão de fermentação natural. Hoje já existe, há pouco tempo atrás não tinha, ou tinha pouco. Mas hoje, todo lugar que você vai tem pão de fermentação natural, não usa fermento. Pode falar, pastor? Essa fala do pão só que é simbólico, né? Sim, é simbólico, mas representa o quê? Representa o corpo de Cristo. Sim. Agora, quando nós apresentamos, isso aí é uma ideia do irmão, sim, né, sobre o fermento. Sim. Né, para que nós ficamos bem mente aberta. Porque, vamos supor, uma colocação, eu particularmente, eu já dei ceia com banana. Loucura, né? Sim. Porque eu entendi, porque tipo assim, é um simbolismo, em um momento que nós estávamos fazendo um trabalho, precisava de dar Santa Ceia. O irmão não levou o quê? O pão. O que eu tinha? Banana. Quem não tem pão, caça com banana. Naquele momento. Quem não tem pão, caça com banana. Todas as vezes que Jesus ia apresentar, pegava o pão, ele fazia o quê? Dava graças, Dava graça. Então toda vez que o pastor pega o pão, sendo ele com fermento, que nós, a gente teve um simbolismo, né? E tal, toda vez que ele apresenta, na nossa comunidade, ele é santificado. Aquilo que nós toca. Eu não faria. Se eu fosse pastor presidente, tudo, eu não faria. Mas eu entendo a sua colocação. A nossa igreja por muito tempo fazia. Só que houve uma reclamação. Qual a reclamação que houve? Que tinha muitos irmãos que não conseguiam mastigar o pão. O pão estava ficando muito o quê? O pastor até fazia com a... Tipo uma hóstiazinha, verde, ervas amargas e tudo. Eu congreguei numa igreja onde que a irmã que eu congregava, nós tivemos esse entendimento, nós trouxemos isso como uma doutrina, né? E essa irmã fazia o pão pra gente. Ela mesma tinha a função de fazer o quê? O pão, fazer aquele pão caseiro sem o fermento. Amém. Eu entendi sua colocação, né? Entendo. Eu não faria, realmente eu não faria. Eu não usaria pão com fermento. Bom, Lu, você, dentro disso que você falou, uma pergunta aqui só para colocar uma pulguinha atrás da orelha aqui, tá? Você acha que, dentro do que você falou, pode comer todas as coisas? O sangue pode comer ou não? Não? Mas não é todas as coisas? Leia aí para mim, 1 Timóteo 4,4. Nós vamos ver o que o texto de 1 Timóteo fala. 4,4. É só para colocar uma pimenta aqui, viu, irmãos? Vamos apimentar esse negócio aqui. Vamos lá. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Lê de novo, por favor. Porque toda criatura de Deus... Toda? É toda, né? Algumas, não?
Toda. Ah. E não há nada, Nada. a rejeitar, Nada. sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então você quer dizer que se eu apresento o sangue, ele vai passar na noite. Toda criatura, né? E não há nada que se rejeitar. Eu não como sangue. Eu não como, tá, gente? Eu não como, mas eu entendo que eu poderia comer. Eu entendo que eu poderia. Mas aí o fermento, o pão com fermento pode, o sangue não pode. Recebendo tudo com ações de graça, orando. Você falou que se orar e consagrar, pode. O pão pode e o sangue não. Mas tá bom, vamos seguir o texto aqui. Então assim, eu não como. Mas eu entendo que eu poderia comer de acordo com a palavra. Nós estamos estudando a palavra, aqui é a escola, amém? Então é isso, tá? Não estou falando, gente, não é isso. Não é isso, tá, gente? Mas pela palavra está falando que tudo, não há nada, todo animal é bom. Tudo é bom. Não há nada que se rejeitar, nada. Beleza? Então tá bom, vamos seguir aqui pra gente finalizar. Mexendo no livro de Levítico, vai mexer nisso tudo. Isso, mexe tudo. Só que para um povo. Sim, exatamente, para um povo. Para nós é totalmente. Inclusive, pastor, lá no Novo Testamento, mas em Atos só que não pode comer sangue. Paulo estava falando para os judeus, para um povo. Beleza, irmão? Vamos seguir aqui. É bom, deu uma agitada, acordada. Levítico 5 fala sobre o pecado de sacrilégio, eu já falei. O que é o pecado de sacrilégio? É pegar uma coisa que é santa. E aí a pessoa ela tinha que restituir com uma multa de 20%. Levítico 6 fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Levítico 7 diz: Deus proíbe comer gordura e sangue. Ninguém fala da gordura, né? Ninguém fala da gordurinha da picanha, né? Eu não duvido não, eu não duvido disso não. Tanto que, eu ia falar aqui, eu já falei isso aqui, inclusive. Levítico 11 fala dos animais imundos e os animais limpos. O que são os animais impuros? São animais que não eram bons para se comer. Então, a Bíblia, irmãos, aprende isso, olha, a Bíblia muitas vezes não procura explicar, Deus não fica, que a terra roda na tal rotação 45 graus, não, muitas vezes Deus ele não buscou explicar cientificamente muitas coisas, mas tem muita coisa que está aqui no texto. Então, por exemplo, eu não duvido disso, irmã, que você falou, a questão da gordura, Deus proibiu, está aqui, está no Levítico. Deus proibiu a gordura e o sangue. Está entendendo? E por que o povo fala só do sangue e não fala da gordura? A gordura é gostosa, né? A picanhazinha com gordura, o contrafilézinho, né, Vitor? Ninguém fala da gordura, mas por que come gordura e não? No holocausto, a gordura o animal inteiro era queimado, era completo. Aponta para o sacrifício completo de Cristo, amém? No holocausto. E é interessante da gordura que lá em Gênesis, quando fala da oferta de Caim e Abel, né? Abel ele trouxe da primícia e a gordura. A gordura era oferta. É como se fosse o dízimo e oferta. Abel trouxe primícia. O que é primícia? Aquilo que vem primeiro. Vou trazer para os nossos dias de hoje. Eu receber o meu salário, a primeira coisa eu tiro é o dízimo. Muito bom. Eu vou parar aqui, né? O pastor falou, é muito interessante essa questão de dízimo e oferta, parece que é uma coisa óbvia. Quando eu me converti, eu entendi, eu acho que a igreja, ela precisa ser ensinada. Se a igreja for ensinada sobre dízimo e ofertas, se a gente entender o que é, não precisa a pessoa, né, pastor, quando vier ministrar e ficar pregando e tá, não. Gente, dízimo e oferta, momento de dízimo e oferta, a igreja precisa aprender. Eu aprendi, não é porque eu sou melhor não, porque eu tinha dúvida, quando eu me converti eu não era dizimista, é entendimento, é eu entender, porque
Nos dias de hoje, muita gente fala, o dízimo é para enriquecer o pastor. O dízimo é para isso. Amém, irmãos? Amém. Muito obrigado por vocês terem vindo. Obrigado pela parceria de vocês aí ao longo desse ano. O que eu sempre digo, a escola existe porque você existe. Eu fico triste quando vocês não vêm. Mas muito obrigado por você existir, obrigado por vocês estarem aqui conosco sempre.